Shalom, shalom, que Deus vos abençoe. Aqui quem vos cumprimenta é o apóstolo Sebastião Donizete, e eu quero estar meditando com você aqui no capítulo 8 do livro de Salmos. E aqui eu venho saudar também ali o tropa de elite, os pastores responsáveis por este ministério. E esta leitura que será passado para a equipe do Techuvá, responsáveis estes de estar levando esta palavra ao conhecimento de todos aqueles que queiram e possam receber a leitura desta palavra. Aqui no capítulo 8 se diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, é o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quando nós abrimos a nossa boca e nós proferimos a palavra neste sentido de Senhor nosso ou nosso Deus, isto é dar a liberdade para o Todo-Poderoso se apossar de nossa propriedade, ou de que nós sejamos a sua propriedade particular. Isto nos dá um privilégio, um direito, eu posso dizer imensurável, de também chamá-lo de nosso Senhor. Na medida em que nós mantemos uma comunhão com Ele e nós nos entregamos nas tuas mãos, reconhecendo a sua soberania e a sua grandeza, Ele também nos dá todo o direito e o privilégio de nós o chamarmos de nosso Senhor, de nosso Deus e de nosso Pai. O que Ele espera de nós é que nós reconheçamos a sua soberania e a sua grandeza. E neste reconhecimento, nós possamos abrir os nossos lábios e possamos exaltar a Ele com louvor e um sincero ato de adoração, reconhecendo assim a sua soberania e a sua dignidade de receber toda a honra e toda a glória. Nós entendemos aqui que quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava lá no templo, e quando os religiosos daquela época se chegaram diante de Jesus e o questionou a ele em uma certa situação em que queria que as crianças ali se calassem e não se proferisse nenhuma palavra de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo naquele momento. Um ato destes religiosos querendo fechar, silenciar o louvor que é devido ao Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus os repreendeu quando ele disse: não lestes que da boca dos pequeninos, dos que mamam, sai o perfeito louvor? E assim eles tiveram que se calar, e eles nada puderam mais falar
ou fazer, porque eles erraram em querer calar aqueles que estavam louvando e glorificando o Senhor Deus. As palavras sinceras das crianças, elas se transformaram em força para silenciar os religiosos e os hipócritas daquela época, quando queria que Jesus repreendesse e o louvor fosse interrompido pelos seus próprios caprichos, porque não queriam se dobrar ou se dar ali o direito de se reconhecer a grandeza e a soberania do Senhor nosso Deus. Mas nós aqui nos trazemos uma lembrança aqui do versículo 4 e do versículo 5, aqui do capítulo 8, quando o salmista, ele expressa ali do profundo do seu coração e diz assim: que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Davi, quando pronunciou esta palavra, ele impressionado com a grandeza da criação de Deus, ele se sentiu tão minúsculo e insignificante, que ele não resistiu em perguntar ao Altíssimo a razão do seu tão imenso, do seu tão grande amor e cuidado. Porque no momento da sua meditação, ele foi comovido pelo Espírito de Deus em se enxergar a sua diminuidade do que não é nada diante do grande e eterno Altíssimo. Então ele faz a sua pergunta ao Altíssimo, a resposta que ele quer sobre a razão do seu imenso amor, do seu cuidado. Como resposta desta palavra magnífica, revelação divina, o ser humano, embora tenha uma estrutura física frágil, ela possui uma alma imortal, mas, além disso, foi dotado de consciência e aptidões espirituais e morais. É verdade. E é por fim que foi criado a imagem e a semelhança do Altíssimo, para se relacionar com o Filho e com ele para ser o administrador de toda a sua criação aqui nesta terra. Mas, por causa do pecado, essa comunhão foi quebrada e a criatura se afastou do Criador. Somente os que voltam para Deus em obediência e fé desfrutam dessa comunhão novamente. Amém? Glórias a Jesus. Grande Deus Pai Celestial, eu deixo nas tuas mãos esta palavra, que o Senhor possa impactar os corações, para que estes recebam-as e a entendam. E que, por fim, Pai querido, possam se transformar as suas vidas, para que o teu nome assim seja glorificado, em nome de Jesus. Eu quero que você venha ter esta oportunidade de olhar com os teus olhos da fé os que anunciam antes mesmo de vê-la, com os olhos da fé, conforme aconteceu com Davi, e que você venha se regozijar na presença do Altíssimo e que você possa deslumbrar a grandeza de Deus e que você possa realmente se entregar de coração, e nesta entrega você está glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.